Olá a todos e a todas. Então, continuando a nossa aula, a segunda parte, sobre transparência e controle social. Na primeira parte falamos sobre corrupção, agora vamos falar sobre mineração, políticas públicas na mineração. No caso brasileiro, um estudo de caso, procurando analisar, né, questões de controle social, de transparência, né, dentro do enfoque fiscal, né, os impostos, e o que se diz muito e se vende, que é o desenvolvimento local e regional, né, decorrente da mineração. Num exercício rápido de memória, ou num mapa mental, né, quando se fala em mineração, todos associamos com os bandeirantes, né, descobrimento do Brasil, a busca do ouro, né, os garimpeiros que vão procurar ouro, né, e mineração vão minerar ouro. Se eu encontro ouro, estou rico, né? Então, se o Brasil tem minérios, né, tem mineração, em tese, somos ricos. O Brasil é a sociedade brasileira, somos nós, né, nós todos. Então, a mineração deveria gerar riqueza, né, para a sociedade brasileira. Os minerais são, né, da sociedade como um todo. Inclusive, em termos de distribuição no poder público, os minerais são de propriedade da União, né, e não são propriedade privada. Ok, vamos lá. A base da apresentação, né, as fontes, o que eu vou falar são dois trabalhos do Instituto de Justiça Fiscal, né, o primeiro deles é Mineração e Tributação no Brasil, aqui está o link, né, aqui a figura, que está no site do Instituto, né, e nesse trabalho estão descritos, né, os principais não, os tributos e as alíquotas da tributação, né, sobre a mineração, um estudo genérico sobre a mineração e a tributação. E o segundo é um caso prático, também é um estudo feito pelo Instituto de Justiça Fiscal em cooperação com o Latin Data, que é subfaturação no setor de mineração no Brasil, né, evade bilhões do orçamento público, né, essa imagem aqui está também no site e aqui está o link do site. Então a base é o que está escrito nesses dois trabalhos. E também, né, trago como exemplo, né, um exemplo do Peru, né, o Peru é um grande produtor de ouro, né, extração do ouro no Peru, e tem um livro escrito, né, tem um livro inclusive em PDF para download, gratuito. La Gran Mineria, paga os impostos que deveria pagar, no caso Yanacocha. Então vamos comentar esse também como um exemplo externo para formarmos nossas opiniões sobre a mineração. Vamos começar lembrando, né, a função social dos tributos, né? Foi falado já na aula inicial, em outras aulas, né, mas sempre é bom a gente ter presente, né, que a função social do tributo significa compreender que o Estado existe para a execução do bem comum, né, o bem de todos, e que a sociedade é a destinatária dos recursos arrecadados pelo governo. Ou seja, os tributos são, né, o que se paga para que se possa viver em sociedade, né? Então, os impostos são como uma espécie de mensalidade de um clube. Nós pertencemos a uma polis, a uma cidade, né, a cidadania, e vivemos em comum. Então, tem despesas em comum. Quem vive em edifício, né, sabe que eu tenho o preço do condomínio, né? Então tem a luz do elevador, tem que limpar as escadarias, né? Então são as despesas em comum. Quem paga, quanto paga, né? O elevador, quem mora no primeiro andar paga igual ao que quem mora no 10º andar, então essa é uma decisão. Quem paga e quanto paga. Então na sociedade funciona da mesma maneira, né? Quem vive em determinado local tem que ter uma estrada, né? Quem paga e quanto paga. Paga mais, paga menos, né? E nos minérios, as mineradoras têm que ter estradas, né, para levar o ferro para o porto. Então o porto precisa de investimento. A estrada de ferro lá do Pará, do Carajás, né, precisa de estrada. Então, né, os impostos acabam pagando isso. Quem paga e quanto paga. É o contrato social.
Podemos fazer uma analogia com um clube, né? Eu tenho pessoal, eu gosto de jogar um futebol, eu vou jogar um futebol no fim de semana. Ok, então tem um grupo e a gente, né, aluga um lugar para jogar. Aí tem que ter alguém que organiza, alguém que cobra, né, rateia o aluguel. Depois o aluguel tá caro, vamos comprar, né? Aí funda o clube, né? Bom, o preço da mensalidade vai depender do que tem no clube. Eu quero ter uma churrasqueira, né? Vamos ter uma churrasqueira depois do jogo de futebol, vamos fazer um churrasquinho. Beleza, 20 pila de mensalidade. Não, mas está quente, vamos botar uma piscina. Que a gente joga, tá? Vamos tomar um banho, né? Depois a gente faz um almoço, um churrasco, já tem churrasqueira. Bom, aí a piscina, né? Mais a piscina tem que pagar 50 pila de mensalidade. Então, os impostos, né, são como uma espécie de mensalidade do clube. Se o clube tem piscina, custa mais caro. Então, se na sociedade onde eu vivo eu quero ter estrada de ferro, quero ter estrada autopista, né, então o meu clube, né, a mensalidade custa mais cara. Então, se eu quero um estado, uma sociedade, um local para viver melhor, né, tem que pagar mais. Então, o estado mínimo com autopista máxima, isso não existe, né? Então, estado mínimo, se eu quero pagar uma carga tributária de 10%, né, que está na faixa de países tipo África, Paraguai, parece estar entre 10% e 15%, eu não vou ter estrada autopista como na França, onde a carga tributária é 45%, se eu não me engano. Então, se eu quero ter autopista, eu tenho que pagar. Então, é assim que funciona a sociedade, né? A função social dos tributos na mineração. Eu já comentei, né, na outra aula, né, a questão, né, da função dos direitos, né, dos deveres. Né, eu quero ter direito a uma autopista, tenho o dever de pagar imposto. Né, é o contrato social de como nos estruturamos. As mineradoras, ou a mineração, as empresas, ou os donos das mineradoras, né, que inclusive são estrangeiros, né, cada vez mais estrangeiros, historicamente, né, já tivemos isso desde o descobrimento do Brasil. Então, as mineradoras, elas trazem benefício ao Estado, as mineradoras trazem custos ao Estado, né, que nem o exemplo do Pará. Depois que descobriram lá as reservas, né, enormes, né, de ferro, de minério de alta qualidade em Carajás, foi necessário construir uma estrada de ferro, né, e um porto. Quem é que pagou? O Estado pagou. Então, isso é um exemplo de custo, né? A mineradora traz benefício ao Estado? Ela gera empregos, né? Então isso aí é um benefício, porque gera renda. Ela paga impostos, beleza, né? Então, quanto paga? Quanto, né? Quais são? As mineradoras trazem benefícios ou custos para a sociedade? Se a mineradora não paga nada de imposto, gerar pouco emprego, pagar emprego salário mínimo, o Estado tem que manter estrada, tem que construir estrada, tem que manter estrada, tem que construir porto, tem que manter porto, então gera custo em vez de benefício, né? Então a questão principal é: as mineradoras pagam impostos? Né? Na verdade, essa é a pergunta principal, né, que a gente tem que ter, né? Em termos de geração de emprego, sabe que não é um setor que gera muito emprego, não. Tributação sobre mineração. Quais são os tributos que temos? Isso aqui está, né, naquele trabalho lá, né? Então, resumo dos tributos e encargos sobre mineração no Brasil. Esse aqui é o quadro de 2013, né, que tem poucas alterações. Tá? Então, quais são os tributos, principais tributos que nós temos? Assim como já vimos no curso, né, os dois principais aqui são produtos sobre a renda, né, imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Tá? Depois tem o PIS, COFINS e ICMS, que são impostos sobre o consumo. Tá? E aqui são sobre a folha, INSS e FGTS são contribuições da folha. Tá? Então, quais são os impostos que temos? Né? O imposto de renda pessoa jurídica, 15% sobre o lucro e um adicional de 10% para a parcela excedente a 20 mil mensais. Né? Então, tem esse imposto de renda da pessoa jurídica, tem a contribuição social sobre o lucro líquido, 9%. Tá? E depois os impostos sobre consumo, PIS, COFINS e ICMS não paga, não incide, né? Não paga nada de imposto sobre o consumo. Então, né, e depois tem a folha, que é normal para todo mundo. Tá? Então, essa é a tabela de tributação. Além disso, nós temos as, né, renúncias fiscais, né, ou benefícios fiscais, ou incentivos fiscais, ou gastos tributários, ou bolsa empresa, né,
Podemos escolher o nome aí, mas o discurso dominante chama de benefícios fiscais ou, né, no mínimo, renúncias fiscais. O que as empresas importadoras importam, né, eles têm uma redução da alíquota de importação de 16% para 2%. Né? ICMS na exportação, né, eles não pagam nada, já vimos na tabela anterior, e ainda mantém o crédito na exportação, né, pagamento zero. Ou seja, se poderia ter inclusive aqui uma arrecadação negativa. Imaginemos que lá no Pará, né, a mineradora compre insumos de outro estado, né, que vem com crédito, e eles exportam o ferro, exportam tudo, o minério, né, então eles ainda mantêm o crédito, ou seja, não pagam nada e ainda tem créditos. Né? Eles pegam dinheiro de volta, ou seja, o Estado tem que devolver dinheiro para eles que o Estado não recebeu, o Estado Pará. Né? É um valor, digamos que se eles compraram no Amazonas, é um valor pago no Amazonas, né? O ICMS quem vendeu para a mineradora no Pará, recolheu o ICMS para o Estado de Amazonas, chega no Pará, né, o Pará tem que devolver crédito para a mineradora e ela não pagou nada para o estado do Pará. Tá? Então pode ser inclusive uma arrecadação negativa. Tá? Isso aqui, lucros e dividendos são isentos, já foi visto na aula lá de imposto sobre a renda, né? Na aula do Dão também. Então, isso é genérico para todos e vale também para os sócios, né, para os acionistas das mineradoras, sócios donos das mineradoras. Tá? E depois tem despesas financeiras, juros sobre capital próprio, acho que também foi tratado já em alguma aula, é uma sistemática, digamos, é uma engenharia tributária ou financeira, como queiram chamar, uma invenção genuinamente brasileira, não existe em nenhum outro estado do mundo, né? Onde se paga juros sobre, ou seja, se permite abater do imposto de renda juros sobre o capital próprio. Tá? Isso não existe em outro local, mas existe na... Isso vale para todos e vale para a mineradora. Para a mineradora também vale, por exemplo, a questão da mineração no Pará, né? O Nordeste tem uma tributação sobre imposto de renda reduzido, se não me engano é 75% de redução. Né? Então não faz sentido a mineradora receber esse benefício como um incentivo para se instalar no Norte e Nordeste, né? Para instalar na região Norte. Porque o minério está no Pará e não tem como ela se instalar no Rio Grande do Sul e explorar minério no Pará. Então não faz sentido essa redução, esse benefício, essa renúncia fiscal que o Estado do Pará tem em relação ao pagamento do imposto de renda pelo fato da mineradora se instalar no Pará. Não é uma atração para atrair empresas. Né? Passando adiante, compensação financeira por exploração de produtos minerais, CEFEM. Tá? Então isso é ou royalties, como chamam também. Tá? Como os produtos são esgotáveis, né, então existe uma previsão de uma contrapartida, CEFEM, né, além da tributação. Então isso acrescenta além daquela tabela anterior lá de tributos. Né. CEFEM e royalties devem ser cobrados como um direito de cidadania, da cidadania. Né. É um relatório da Câmara de Deputados em 2011 que fala, que escreve dessa maneira. Se olharmos a CEFEM, ela apresenta taxas muito inferiores às de países concorrentes como Austrália e Canadá. Tá? Na sequência, na próxima tela, apresento, né, a tabelinha da CEFEM. Né? Então, na Lei Candir se dizia impostos para justificar a aprovação da Lei Candir. Quem lembra, já falamos em outra aula, a Lei Candir é a que retirou a tributação dos produtos primários e dos minerais, por exemplo, na exportação. Dizia, impostos não se exportam, mas CEFEM não deixa de ser um imposto, né? O imposto de renda, o que se cobra sobre folha de salário, né? Então isso está embutido no preço e sim se exporta. Então depende do enfoque ou depende da ideologia ou do objetivo que se quer. Né? Na verdade, a aprovação da Lei Candir, ela foi uma maneira, né, a isenção dos produtos primários, ela foi uma maneira dos países ricos, né,
obterem matéria-prima barata, né, sem precisar arcar com custos. Vejam, por exemplo, que para transportar a soja, né, do Planalto Central para o Porto de Rio Grande precisa estrada. Os caminhões estragam bastante as estradas do asfalto, né? E não paga nada, essa soja não paga nada de imposto, né? Ou seja, né, a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira tem que arcar com o custo, né, do transporte da soja até o porto, né, sem que o beneficiário, comprador da soja lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, precise contribuir com a sociedade gaúcha para manter essa infraestrutura. De forma assim genérica, se poderia dizer que o mundo tem uma divisão, a estrutura atual capitalista, como queiram chamar, ou estrutura de poder, né, a geopolítica mundial, onde tem alguns países que são os fornecedores baratos, os fornecedores de matéria-prima baratos, né? Então, por isso que não pode cobrar imposto para que ele saia barato, né, do quem fornece a matéria-prima, né, que é a América Latina, África, principalmente, né, Oriente Médio no petróleo. Depois tem a fábrica barata do mundo, né, que é a Ásia, né, China, Taiwan, Companhia Limitada, ali aquela região, e o consumo barato que se concentra nos países ricos, né, chamados de desenvolvidos, né, que é a Europa e Estados Unidos e Canadá. Uma divisão genérica. Aqui está a tabela da contribuição da CEFEM, royalties, né? Podemos ver aqui, né? Basicamente, o que temos aqui? Alguns países: Austrália, China, Indonésia e Brasil. Tá? Uma comparação. Tá? Alguns produtos aqui à esquerda: cobre, bauxita, diamante, ouro, minério de ferro, né? Magnésio e zinco. Tá? Então, se nós olharmos Austrália, China e Indonésia, sempre a base de cálculo, né, se calcula sobre valor na mina ou valor na venda. Valor na venda, 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 mina, venda, venda, mina. Tá? E no Brasil nós temos sobre o faturamento líquido. O que significa faturamento líquido? Né, que eu pego o valor da venda e desconto os meus custos. Né? Então, por exemplo, se eu pegar no meu faturamento líquido e disser aqui no minério do ferro, do Pará, que eu produzo lá no Pará, né, eu tenho uma despesa aqui por usar a marca que eu uso no caminhão e na trituradora de pedra, de rocha, que eu pago esse royalty pelo uso dessa marca para as Ilhas Caimã. Eu reduzo o meu faturamento de acordo com o que essa empresa das Ilhas Caimã, que pode ser minha mesmo, mas né, não tem como saber, ou da mineradora mesmo, eu reduzo o faturamento e, consequentemente, reduzo o pagamento de CEFEM. Tá? Então, essa questão do faturamento líquido, se eu manobro os custos, eu inflo os custos, eu diminuo o valor do meu faturamento tributável. Tá? Em termos de alíquotas, podemos olhar, por exemplo, aqui cobre 5%, 2%, 4%, Brasil 2%. Né? Então, vejam aqui que sempre estamos aqui na faixa, né, mais baixa comparado com outros países. No minério do ferro, né, a Austrália 5 a 7% no valor da mina. Né? Não tem descontar custo nenhum. Né? Na China, 2% sobre o valor da venda. Né? Indonésia, 3%, Brasil, 2% sobre o faturamento líquido, que o faturamento líquido, inclusive, pode ser zero, pode dar prejuízo. Né? Vamos ver casos em que isso acontece, ou seja, não paga nada. Né? Então, se eu no meu faturamento aqui, no valor da minha venda, eu conseguir ou incluir custos superiores ao valor da minha venda, eu não pago nada de CEFEM. Né? E, lógico, também não paga nada de imposto de renda, que nós vamos chegar logo em seguida ali. Né? Chile, por exemplo, cobre 5%. Relevância do setor extrativo. A exportação mineral, exceto petróleo e gás, né, em 2016, né, foi de 20% do total exportado, 36 bilhões. O ferro responde por 76% das exportações de produtos minerais. Então, aqui temos umas tabelas de produção, né, números, representatividade. Contribuição, a primeira aqui em cima, contribuição dos minérios na arrecadação da CEFEM. Então, podemos ver, por exemplo, a expressividade que é o ferro. Né.
76% da arrecadação da CEFEM, se tirar do petróleo e gás, é o ferro, né? Em termos de estados, né, podem ver Minas Gerais, a metade, e o Pará, né, 30%, 33%. Então, Minas e Pará, os grandes produtores de ferro, né? E aqui à direita, a participação na produção mineral, né, em 2013, a participação no total, ferro, né, 62%. Então, importante aqui, o ferro, somos o terceiro maior, Brasil, terceiro maior produtor, e a quarta maior reserva de ferro do mundo é do Brasil. Então, comparando petróleo e gás, né, ano de 2008, Vale e Petrobras, tá? Uma comparação. A Vale teve um lucro líquido de 13 bilhões, a Petrobras 18 milhões, né? Um pouco semelhantes. Em termos de impostos, né, a Vale 1 bilhão e Petrobras 80 bilhões, ou seja, é uma diferença muito grande. Talvez seja um benefício da privatização, né, coloquei né, aí como pergunta só para provocar. Né. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem o caso do polo petroquímico, né. O polo petroquímico está no município de Triunfo e o retorno de ICMS para os municípios, 25% de ICMS dos municípios, o principal critério é o valor adicionado. Então, o valor adicionado de Triunfo é muito elevado por causa do polo petroquímico, né? Então, ele representava em termos de 3 a 5% do valor adicionado do Estado, e depois da privatização, né, do polo petroquímico, de algumas empresas do polo petroquímico, Braskem, Companhia Limitada, o valor adicionado do município caiu consideravelmente, deve estar em torno de 1, 2%. Tá? Inclusive, o município de Triunfo chegou a entrar com uma ação contra o Estado, né? Como se o Estado fosse o culpado pela queda, né, do retorno de ICMS para o município. Então, na verdade, o que aconteceu foi a queda do valor adicionado. O valor adicionado é a diferença entre saídas menos entradas, né? Das empresas que permaneceram no polo com, né, praticamente a mesma ou maior produção. Tá? Então, só para ver como os valores, né, os resultados mudam ou podem mudar em função da propriedade pública, privada ou mesmo entre donos diferentes do mundo privado das empresas. Tá? Minério de ferro em Carajás, Pará, ano de 2011. Está publicado nesse estudo aí, que consta aí no canto de baixo aí, com faturamento de aproximadamente 20 bilhões, né? Só lembrando, né, vocês terem uma ideia, né? Bolsa Família de um ano fica entre 25 e 30 bilhões, ou seja, é um faturamento de um Bolsa Família país, né? Em 2011, 20 bilhões, para 2015, então, sim, é um Bolsa Família país, né? Com um faturamento de 20 bilhões, apenas 30 milhões foram convertidos ao erário, ou seja, uma taxa de 0,15%. Né? Então é quase nada. Então a mineradora extrai o ferro lá em Carajás, além de levar embora um patrimônio, uma riqueza não renovável, né? Que afeta a geração atual, as gerações futuras. Tem que manter a estrada de ferro, tem que manter o porto e com uma contribuição de 0,15%. Ou seja, ela faz parte da sociedade, do clube, faz parte do clube do estado do Pará e contribui com 0,15% ao mesmo tempo que usa bens públicos como a estrada e o porto, né, fins de comparação. Lembrando também que o lucro da Vale em 21 anos foi de 320 bilhões, tá? Então aproximadamente desde a privatização, né? E se lembrarem, a Vale foi vendida com 3 bilhões, em torno de 3 bilhões, 3 bilhões e pouco, né? Sendo que a metade foi paga, aproximadamente a metade foi paga com moeda podre, né? Moeda podre é título que alguém tem lá e que sabe que nunca vai receber, né? O cara aquele que quebrou, eu emprestei dinheiro pro tio lá que quebrou, né? O tio está morando lá na casinha, nunca mais vai me pagar, né? Eu dei dinheiro para ele, né?
Então, mas eu tenho o título dele, então eu dou esse título para o Estado. Digo, Estado, agora tu pode ir lá cobrar meu tio e tu me dá a tua empresa, né? E o Estado, lógico, que perde esse dinheiro. Ou seja, né, todos esses títulos podres é como se o Estado não cobrasse, né? Então, a metade da Vale foi paga com títulos podres e outra, quase aproximadamente metade, foi financiada, né, pelo Banco Público, né, pelo BNDES. Né? Isso lá na privatização em 98. Reservas minerais, posição na classificação mundial, tá? Então, as principais reservas brasileiras, né, o nióbio, né, no Brasil 98%, primeira posição no mundo, e no ferro, né, como eu já tinha comentado antes, somos o quarto em termos de reservas, com 11% das reservas mundiais de ferro. Tá? Na produção, participação brasileira na produção mineral mundial, né? Nióbio, o Brasil fornece 93% do nióbio do mundo, somos o primeiro, né? E no ferro, 13%, o terceiro produtor mundial, né, de ferro é o Brasil. Então é expressivo, né? É muita coisa, tá? Bom, resumindo então, em termos de tributação, o que que temos, né? Imunidade nas exportações, não se paga ICMS, IPI, PIS, CONFINS, imposto de exportação, né, paga a contribuição financeira para a exploração de minérios, né, os royalties, né, mas baixos, que são sobre o faturamento líquido, né, imposto de renda e a contribuição social sobre o líquido, né, e esses pagam, né, paga baixo também, e já vamos na sequência ver por que paga baixo, né, por quê? Como, né, usando filial na Suíça, né, então a extração e exportação praticamente não pagam impostos. Tá? Uh, Se as mineradoras praticamente não pagam impostos, trazem benefícios ao Estado? Qual é o benefício que gera? Aqueles empregos, né? Trazem benefícios à sociedade? Ou trazem custos ao Estado e custos à sociedade, né? Lembrando que a função social do tributo é justamente, né, viabilizar o convívio social, né, e, né, ter os direitos, o direito a usar as estradas e os deveres de pagar quem paga a estrada de ferro que leva, né, o ferro da mina até o porto, quem paga o asfalto, né, da soja que desce a serra e vai até o porto. Tá? Peculiaridade do setor extrativo, faltou um X aqui. Destinação predominantemente para exportação, né, é de propriedade da sociedade. Né, os minérios, né, são da União, é bem público. São produtos esgotáveis, de colheita única, né? Manipulação nos preços de exportação promove a redução também da CFEM e royalties, né? Então, manipulação de preços, ela reduz tanto o lucro como os royalties. Por quê? Os royalties e CFEM, por quê? Porque é sobre o faturamento líquido, aquela tabela que a gente viu lá. Se fosse sobre o valor da mina, né, ou sobre o valor de venda, como é na maioria dos países, né, não teria essa abertura legal que propicia e facilita às empresas o não pagamento ou a redução de impostos através de manipulação de preços ou de simulação de operações. Então vejam que uma política pública, né, que é a definição, é a aprovação da lei, né, que estabelece a base de cálculo dos royalties, da contribuição financeira, é a que, né, propicia ou não uma manipulação maior ou menor dos preços para pagamento, né, de impostos. Né. Tem um paradoxo da riqueza mineral, se nós olharmos, né, pelo aquele comentário inicial. Se eu encontrei ouro, estou rico, vou minerar, né, e encontro ouro, estou rico, porque países que têm muitos minérios exportam, muitos minérios não são ricos. Né? Estamos aqui há quase um século de uso de petróleo e vemos que os principais produtores que estão no Oriente Médio são países pobres, né, e com populações inclusive miseráveis. Se olharmos, por exemplo, o maior produtor, a Arábia Saudita, né, a Arábia Saudita mantém a ferro e fogo, né, uma população, digamos, com condições muito precárias de sobrevivência. Né? Então, o paradoxo é, o privilégio de possuir reservas de recursos para impulsar o desenvolvimento é também um estigma que impede o desenvolvimento. Então vamos lá, estudo de caso, né, subfaturação no setor de mineração no Brasil, está publicado, né, quem quiser pode ler, baixar, né, o estudo
está aí. O que é? Ele estuda as exportações de ferro do Brasil, né, e os preços praticados, a faturação. O destino da exportação é o destino final. Para onde exporta o ferro? Para onde vai a exportação? Né? Para que país vai? Para quem vai a exportação? Quem é, né, o destinatário na exportação? Né? E quem é o consumidor final? Né? Então, a China compra ferro do Brasil. Né? Quando ele vai exportado, tá? Na nota, na guia de exportação, está dito que vai para a China? Né? Normalmente não. E vamos ver isso por quê e como funciona. Né? Então, o estudo, basicamente, ele demonstra o seguinte. No Brasil, a mineradora, né, vende parte de baixo aqui para a China. Tá? Então, o ferro é embarcado lá no porto do Pará ou no Espírito Santo, né, o ferro que vem de Minas, e já vai para o navio chinês, lá para o cargueiro chinês, vai direto para a China. Tá? Vai sair dali e vai direto para a China. Só que na nota, na exportação, né, tem lá uma venda, entre aspas, que é uma transferência para uma filial da Suíça. Então, digamos, a empresa mineradora, né, ela faz a guia de exportação e ela exporta para a filial dela na Suíça. Tá? Então, né, embarca o ferro e, ó, qual é o destino? Estou indo para a Suíça. Né? Vou agora ir lá no meio da Europa, chegar lá no Mediterrâneo, vou botar nos caminhões, vou subir aquela cordilheira lá, os Pirineus, os Andes, né? Os Andes, a serra lá, os Alpes, né? Vou subir os Alpes suíços e vou levar o ferro lá na Suíça para minha filial e lá eu vou ver para quem eu vendo. Tá? Aí o navio sai e, bom, né, ou já tem mesmo ali, né, já tem lá uma venda, né, da filial suíça para a China. Tá? Então o ferro faz o caminho de baixo, né, vai do navio, vai direto para a China. E o dinheiro faz o caminho inverso. Né, ele sai da China, vai para a Suíça, né, digamos que o Brasil vendeu para a China por 2.000, né, e faz a exportação, hipoteticamente, por 1.000. Né, a guia de exportação nota, então vai, né, o ferro vai para a China paga 2.000, 2.000 chegam na Suíça, né, que é a venda do ferro, né, só que a exportação brasileira foi por 1.000. Então, 2.000 chega na Suíça e 1.000 vem para o Brasil. A China paga 2.000, 1.000 fica na Suíça, 1.000, né, no Brasil. Então, essa é basicamente a triangulação na comercialização do ferro. Então, a metodologia do estudo é a comparação entre o preço de exportação e o preço de cotação no mercado internacional. Aí tem outros detalhes que não temos tempo, não vamos entrar nisso. Então, aqui só olhando esse gráfico, o que temos aqui? Né? País de aquisição do minério, faturamento indevido no Brasil, para onde vai? Né? Então, se nós olharmos aqui ano de 2005 a 2016, né, vemos que no 2005 a exportação era para onde? Né? Para Bahamas, né, e para Ilhas Caimã. Tá? Então, Bahamas e Ilhas Caimã são declaradamente paraísos fisco-criminais, né? E então eles tiveram alguns problemas. O que fizeram? Né? Abriram filial em 2006 na Suíça, né? E a partir de 2007 vemos que as exportações, 60% e 70% já vão para a Suíça. Né? E assim segue. Né? Em 2016 temos ali, né, por exemplo, 83% do ferro brasileiro sai do Porto do Espírito Santo, né, e lá do Pará, no navio e sobe os Alpes e chega lá na Suíça. Tá? E a outra parte chega também, sobe nos Alpes e chega do lado da Suíça, no vizinho que é a Áustria. Né? 10% vai para a Áustria. Né? A Áustria também é um paraíso fisco-criminal. Né? Também tem as situações semelhantes à Suíça. Né? Então vemos que o ferro vai todo para os Alpes, né? Sobe lá. E depois ele desce os Alpes, né? E vai para onde? Né? Vai para a China. Vamos ver, 2005, 40%, né? 2016, 66% do ferro vai para a China, né? Depois para o Japão, né? Então o ferro vai, né, 70%, depois mais 5%, né, para a Holanda. Né? Então o ferro sai lá da Suíça e vai para. Então essa é a triangulação no papel. Na prática sabemos que isso aqui é só, né, uma triangulação no papel, né,
figurada só para efeitos de pagamento de impostos, de não pagamento de impostos. Né? Então, no estudo, a estimativa de perdas por subfaturação de preços, aqui tem o demonstrativo, 2009 a 2015 são 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares, né? Só de imposto de renda, né? Só de imposto de renda, que não está CEFEM, né? Só de imposto de renda 12 bilhões. Né? Então, isso representa uma perda de recursos de mais ou menos 60 bilhões de reais, né? Comparando com o Bolsa Família País, né? 30 bilhões, né? Ou seja, nesses anos de 2015, de 2009 a 2015, né? Só, né, no ferro, mineradora embolsou 2 Bolsa Família País, né? Depois dizem que é o Bolsa Família que quebrava o país, né? Um Bolsa Família quebrava o país, né? Então imagina aqui, né, só no ferro, só no minério de ferro, 2 Bolsa Família, né, que foram para quem? Né, não sumiram, eles foram para, né, mineração de ferro, que é praticamente, né, um monopólio no Brasil. Né? Então, 2 Bolsa Família para a empresa, que foi para os sócios, né, acionistas, né, e grande parte, inclusive, no exterior. Tá? Bolsa Família, 30 bilhões. Né? Tem um artigo aqui, tá o link aqui, Vale faz venda fake à Suíça e deixa de pagar bilhões em impostos no Brasil. Tá? Então, quem quiser usar como referência, ler, né, tem ali uma referência. Então, além de não pagar os impostos de imposto de renda, ou digamos, de reduzir os impostos, né, aquilo que ainda eventualmente fica sobre a CEFEM, ou que tem que pagar, né, além da evasão por subfaturamento, né, 500 empresas devem 390, 400 bilhões à União. Mineradora Vale lidera o ranking. Isso aqui é uma publicação de 2015, né? Aqui embaixo tem 2 links que publicaram essa matéria, né, em 2015. Né? É o mesmo ano lá que o estudo fez o cálculo em que deixaram de pagar 60 bilhões em impostos, né? E o que ainda devem, né, também não pagam. Né? Então, quando dizem, né, aquela máxima, pagamos muito imposto quem? Né? O que está implícita, né, nessa frase? O que está implícito nessa frase? Pagamos muito imposto todos pagamos igual? Todos pagamos muito imposto? Se olharmos a mineração, poderíamos dizer, bueno, né, você que é da área da mineração, você não me diga isso, que aí não é verdade. Eu que sou assalariado, eu que sou motorista de táxi, é verdade, né? Eu que pago, eu que trabalho lá na fábrica, na indústria de cadeira de praia, eu pago muito imposto, né? Então, só fazendo uma analogia, né, isso aqui é um gráfico que já foi mostrado na aula do Dão, né? A carga tributária mais alta do mundo, para justificar que pagamos muito imposto, né? Então, o primeiro mito aquele de que é a carga tributária mais alta do mundo, que já, né, o Dão já mostrou, já foi mostrando, né, que não é verdade, né? E além disso, né, pagamos muito imposto desses ainda, normalmente os que menos pagam impostos, né? Menos pagam são os que mais gritam, entre aspas, né, contra o pagamento de impostos, né? Então, como já comentamos na aula anterior, o que tem por trás disso? Né? Principalmente, né, é a ideologia neoliberal, como diz né, no livro do Piketty, né, Capital e Ideologia, né? Muitas, né, explicações econômicas você vai buscar nos doutores da economia, né? Os doutores da economia que digamos, há 30 anos atrás, né, eu estudei, eu fiz a faculdade de 81, 82 a 86. Então, os doutores que me ensinavam diziam que o mercado se autorregula, né? Hoje eu estou tranquilo e seguro para dizer que o mercado se automonopoliza. Né? Então, o que tu tem? Mas é o doutor, o cara se formou, pô, como é que, né, o cara é Nobel da economia, né, o cara é o Friedman, conhecido mundialmente. Como é que ele diz uma coisa dessa? Como é que tu explica que um doutor em economia que tem que se basear em cima de números chega, né, nessas afirmações? Né? Então tem muito da ideologia. Né? Então nesse caso aqui do pagamos muito imposto, né, foi a ideologia neoliberal, né, desde os anos 80, né, principalmente com Reagan e Thatcher, né, Estados Unidos e Inglaterra.
que reverteram o que se construiu ou o que se tinha desde o fim das duas guerras, né? Que era o pagamento de imposto, né, o foco na receita, carga tributária, o Estado criando, né, as condições necessárias. Então, quando o Estado arrecada mais, ele tem mais bens públicos. Então, se o privado, se eu sou o dono, se eu sou um produtor de petróleo, né, quem é que concorre comigo? Ah, a estatal norueguesa, a Petrobras, né? Então, se eu sou dono da Chevron ou da Esso, né, eu quero tomar conta de todo o petróleo, eu preciso tirar, né, a Petrobras do público, do poder, como bem público, né, do governo do Brasil ou a norueguesa, que é mais difícil, né, do governo norueguês, tá? E passo então nas mãos privadas. Então, pagamos muito imposto é um discurso, né, que viabiliza a redução do Estado, porque quanto menos imposto o Estado recebe, menos bens públicos, mais o Estado diminui, e quanto menos bens públicos, mais bens privados, porque os bens numa sociedade, né, são finitos, né, e eles são divididos entre o público e o privado. Então, como aumentar o PIB, né? Nesse que se viu, né, nas aulas anteriores, né? Que é muito a produção da riqueza do país, é uma produção finita, que é o produto interno bruto, né? Então, todos os países, as famílias, é natural, tu tem que aumentar a produção de riqueza, né? O que é importante é produzir riqueza, né? Então, nesse caso da mineração na Vale do Rio Doce exportação, né? Ela aumenta a riqueza brasileira, quanto ela produz a mineração do ferro, né? Quanto produz de riqueza no Brasil, né? Ou ela diminui a riqueza brasileira, né? Como é que funciona isso? Então, vimos aqui, né, a carga tributária, né, o PIB, como é importante, mas o que mais é importante além da carga tributária, né? Então, eu coloco essa tabelinha aqui. Por exemplo, minério, tá? Então, o PIB é como o salário país, é o total da riqueza, né, que eu recebo por ano, por mês, tá? Então, o mineral bruto, se eu vendo o mineral bruto, minério de ferro, por 100, e tem uma carga tributária de 32%, que nem a brasileira, eu arrecado 32, se o ferro pagasse. Mas vamos dizer que pague, tá? Mas aqui é para fins de raciocínio, tá? Então, eu vendo o minério bruto por R$ 100, 32% de carga tributária, recebo R$ 32. Aí, em vez de vender o mineral bruto, né, eu beneficio, né, e vendo, né, vigas de ferro, né, blocos de ferro. Aí vale R$ 1.000. R$ 1.000, aí a carga tributária é 32%, em vez de arrecadar 32, eu arrecado R$ 320. Aí eu passo a produzir chapas de aço, tá? Eu passo a produzir chapas de aço aqui, né? Chapas de aço, aí eu vendo essas chapas de aço por R$ 10.000, 32% de carga tributária, 3.200. Vejam como não é só a carga tributária que determina a quantidade de recursos que um país tem. Depende também pelo valor que eu vendo meus produtos. Então, a não tributação do mineral bruto, a não tributação da soja em grão, do boi em pé, né, para vender muito baratinho, também diminui a minha arrecadação, mesmo com uma carga tributária de 32%. Tá? Então, o beneficiamento, que é o que gera riqueza, é beneficiar. Então, se eu for exportar boi em pé, eu tenho que cobrar mais imposto. Eu não posso exportar isento. Justamente por quê? Porque o boi em pé, a soja em grão acaba gerando emprego e riqueza lá fora. Lá onde é que o boi é abatido e transformado em carne, onde a soja é transformada em óleo de soja. Então, o bom não é exportar soja em grão, o bom é exportar óleo de soja. Então, se for exportar soja em grão, que seja com imposto. Então, aqui está, né, o raciocínio por que isso deve funcionar. Como eu aumento o PIB? Né? Eu aumento o PIB exportando óleo de soja. Como é que eu diminuo o PIB? Exportando soja em grão, exportando boi em pé. Tá? Então, esse raciocínio é importante a gente ter isso no nosso mapa mental. Então, nessa questão da exportação de produtos primários sem tributação, temos a famosa Lei Candir, né, aprovada em 1996. Né? Vejam, por exemplo, que tivemos a Constituição de 88 e se fala muito em reforma tributária,
Na verdade, nós tivemos, poderíamos dizer, dependendo como interpretamos, já várias reformas tributárias, né? A questão da não tributação dos dividendos foi em 96, por aí, 98, foi nessa época aí, década de 90. A alíquota do imposto de renda, acho que devem ter visto, né? Quando foi aprovada a Constituição, a alíquota máxima tinha acho que 7 alíquotas, e a alíquota máxima era 47,5%. No ano seguinte, Sarney, não sei se foi em 89, 90, já baixaram, acho que foi no ano seguinte mesmo, já baixaram para 2 alíquotas e a alíquota máxima 25%, né? Então foi digamos, uma reforma que sabotou, entre aspas, a Constituição Federal recentemente aprovada. E em termos genéricos, se nós olharmos hoje a Constituição Federal, né, o sistema tributário brasileiro é inconstitucional, porque a Constituição Federal diz claramente que o sistema tributário tem que ser progressivo, e as mini reformas, as alterações tributárias introduzidas depois da aprovação, né, principalmente durante os governos do FHC, Sarney também, né, elas tornaram o sistema tributário regressivo. Então, hoje nós temos, com as alterações tributárias pós-Constituição, a progressividade que tinha prevista e implantada na época da Constituição, ela foi alterada para uma regressividade contrariando o preceito constitucional. Bom, então a Lei Candir se enquadra nesse contexto, né? A Lei Candir, ela isentou, ela tirou da tributação os produtos primários, minerais semi-elaborados, a tributação do ICMS, e isso dá para dizer, mais ou menos, foi um dos pilares da quebra, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são estados exportadores, né? E depois temos a questão da dívida pública, os juros da dívida pública, né? Que também foi a outra paulada, digamos, nas finanças estaduais e municipais. Então, a Lei Candir, né, tributar para reter os produtos e instalar a cadeia produtiva, né? Tem um estudo da Fiografite, né, que vai claramente na linha de que teria que ser revogada a Lei Candir, né, para tributar e reter os produtos e instalar cadeia produtiva. Temos que tributar a soja em grão, temos que tributar o boi em pé, né, se quisermos exportá-los, né, para produzir aqui óleo de soja, carne, exportar esses produtos de valor, né, de riqueza, né, adicionada, né. Exportar com benefício, né, produtos com valor agregado. Ah, sim, quer exportar sem ICMS, beleza. Se for industrializado, pode, né? Produto bruto, não. Né? Evitar a transferência de empregos e renda. Então, aqui, né, vou ler aqui o que diz no estudo, aqui embaixo está o link, para quem quiser lê-lo com mais calma. O exemplo da soja no Rio Grande do Sul é emblemático, pois o parque fabril de esmagamento foi praticamente aniquilado a partir da aprovação da Lei Candir, que incentivou a exportação do grão. Né? Então, além de perder a riqueza, se perde os empregos. Né? E se perdeu, lógico, a arrecadação, né? O tributo. Bom negócio para os compradores e para os exportadores. Normalmente os exportadores ganham muito dinheiro, né? Porque o produto né? A soja, por exemplo, ela tem um produto de cotação internacional. Né? Então, se eu compro a soja aqui, eu compro ela lá na Argentina, né? Então, se aqui não tem imposto e lá tem imposto, aqui eu aumento meu lucro. Eu pago o mesmo preço pela tonelada da soja aqui da Argentina, né? E aqui, né, eu tenho mais lucro que lá. No caso da mineração, a situação é ainda mais grave, pois como o recurso não é renovável, um recurso não renovável, o permanente incentivo à exportação resulta em prejuízo da atual e das futuras gerações. Tá? Então, a Lei Candir, isso aqui é essa foto, isso é uma publicação da Assembleia Legislativa, se não me engano, o Graziano também já mostrou essa imagem na aula dele, né? O Rio Grande do Sul deveria, né? Bom, quando foi aprovada a Lei Candir, a União, para convencer os estados, disse: não se preocupem, vocês vão perder ICMS, mas eu pago. Né, tudo que for exportado de primário, né, o valor correspondente eu pago. Né, e a União até hoje não cumpriu, fizeram um acordo que dava para fazer no Supremo aí, depois de 20 anos, né, e ganharam uma miséria, né, umas esmolas. Né. Então a União, né, nesse estudo, devia, né, 42 bilhões da Lei Candir e nunca pagou um tostão. Tá?
Isso aqui pagava a dívida pública, né, a dívida estadual e sobrava dinheiro. Tá? Então, isenção de ICMS na exportação, mais a manutenção de créditos nas compras, né? Então, poderiam, por exemplo, no mínimo revogar esses créditos. Ok, tu exporta isento, mas os créditos tu não pode manter, né? Então, o que produziu essa lei Candir? Essa tendência à primarização das exportações, né? Então, é fornecer, qual é o papel do Brasil? É fornecer matéria-prima barata para a fábrica barata, para o consumo barato, né? E quem consome são os países ricos, né? Mais ou menos essa é a lógica dentro desse esquema. Lei Candir gera desindustrialização, diminui o PIB, diminui empregos, né? Pode ser entendida como um produto e mecanismo de prática elisiva, né? Então é uma institucionalização, uma legalização de não pagamento de imposto, né? Deveria ser revogada. Bom, se nós olharmos o continente, né, o mundo, o PIB mundial ele está em torno de 80, 90 trilhões de dólares, né? Essa riqueza mundial, como é que ela é distribuída, né? Isso aqui vocês entram na Wikipédia, né? Muitas vezes o pessoal tem, né, vai falar nos colégios, pessoas dizem, mas não me cita a Wikipédia, não sei o quê. Eu faço questão de citar a Wikipédia, tá? A Wikipédia, ela tem aquelas informações básicas, aquele inicial, né? Tem muita coisa, claro, um pouquinho mais rebuscado não está na Wikipédia, mas aquele conceito básico, aquela ideia básica, tu tem na Wikipédia. Isso aqui é, né, recortado da Wikipédia. Então, esse gráfico aqui, né, da esquerda, nós vemos, né, o PIB nominal, né, Estados Unidos, quase 20 trilhões, né, União Europeia, são 27 países, 18, né, e a China, né, com, né, o terceiro colocado, considerando a União Europeia como um país, né. Japão, Índia, né, Brasil. Então aqui, né, esse gráfico de câmara de ar aqui, ou de pizza, né, PIB nominal 2015, Estados Unidos o primeiro, né, União Europeia, China e depois o Brasil aqui, esse verdinho, né, mais claro aqui. Poderíamos dizer por que o Brasil, que tem 500 anos de história, foi descoberto na mesma época dos Estados Unidos, tem praticamente a mesma área, tem praticamente a mesma população, por que o Brasil tem um PIB tão pequeno, né? Os Estados Unidos têm um PIB tão grande, né? Aí podemos nos lembrar do exemplo do ferro, né? A produção, a exportação e a produção, a extração de ferro brasileira gera PIB aonde, né? Gera PIB na Suíça, né? Então essas políticas, né, públicas em relação aos produtos produzidos, né, resulta nisso. A própria lei Candir, né, faz com que o Brasil exporte, né, o minério de ferro, digamos, a 100, né, quando poderia exportar o aço a 10 mil. Né? Então, o fato de exportar minério de ferro bruto, a rocha, a pedra, né, faz com que o PIB fique extremamente baixo. Né? Então, essa política de desindustrialização do país é uma das explicações por que Estados Unidos, China, né, tem um PIB tanto maior e o Brasil um PIB tão pequeno, sem termos de território, né, somos muito parecidos. Né? A China, bom, em termos de população, a China tem muito mais. Né? Esse aqui é um gráfico que eu gosto de mostrar, ele está nessa publicação aqui, que é uma publicação da Unicinos. Tá? Achei muito interessante esse gráfico que pega o PIB mundial das principais economias desde o ano zero, né, 2000 anos, né, pegando a época de Jesus Cristo, até hoje. Né, e as principais economias pegando, né, Estados Unidos, as duas Europas, né, a Europa do Oeste e a Europa do Leste, né, a ocidental e a oriental, a China e a Índia. Né? Então, se nós olharmos lá na época do nascimento de Jesus Cristo, os Estados Unidos não fazia parte, né, até o descobrimento, 1500 e depois até 1700, né, o PIB dos Estados Unidos inexpressivo, que não participava do comércio mundial. Quem é que era o maior? Era a Índia, mais de 30% do PIB mundial. Né? E depois vinha quem? A China. Né? A China com 25% do PIB mundial. Depois as duas Europas, né? Então a Europa ocidental, né, a Europa do Oeste, né, com uns 15%, e a Europa, né, oriental, a Europa do Leste, né, com uns 12, 13%, né, a verdinha aqui. Aqui vamos vendo, né, a evolução, né,
Então a queda aqui da Índia, depois a China teve um período que ascendeu aqui. O que que temos? 1500, né? Os descobrimentos. Quem é que eram as duas potências no descobrimento? Portugal e Espanha, né? Europa Ocidental, Europa do Oeste, e sobe aqui a participação no comércio, né? Europa, né? De 1500 a 1700, né? E a Europa do Leste vai caindo, tá? Depois aqui em 1700 surge a Revolução Industrial, a máquina a vapor, né, em Inglaterra, Europa Ocidental, e dispara aqui em 1800, né, Europa Ocidental vai para o topo, né, com 30 e mais de 30%, como era a Índia lá na época de Jesus Cristo, né. E quem cai, né, China e Índia caem, né, bruscamente aqui durante esse período da Revolução Industrial, né, até as primeiras guerras aqui em 1913, a Primeira Guerra Mundial, né. E Estados Unidos, que surge a partir da Revolução Industrial, né, a partir da máquina a vapor, trem, etc., né, e sobe, dispara aqui até, né, até depois da Segunda Guerra Mundial, até 1950. Tá? O que começa a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? Né, tanto os Estados Unidos como a Europa, né, os dois que dominavam a Europa, né, vão caindo, né, a participação no comércio mundial, e quem volta a subir? China e Índia, né? Voltam a subir. Então, nessa tendência, nós vemos aqui que somando China e Índia já passaram a Europa e Estados Unidos. Tá? Então, aqui está a explicação, a grande explicação digamos, das tensões internacionais, tendo em vista essa reorganização geopolítica, né, que aqui participação no PIB é poder, né, dinheiro é poder, então essa disputa, né, essa queda dos Estados Unidos, né, e o império vai caindo enquanto cai, como dizem, né, cai disparando. Tá? Esse gráfico é muito interessante, essa tendência no tempo. Isso aqui é uma tabela, né, que o Dão também já trabalhou, né? Então o PIB brasileiro, os serviços públicos do Brasil, né? Por que que aqui são muito ruins? Mas veja, né? Nós temos uma carga tributária de 32%, mas se eu exporto o ferro bruto, eu cobrar 32% de R$ 100, né, dá uma ninharia, né? Já eu cobrar 32% de R$ 10.000, se eu exportasse aço, dá muito mais, tá? Então, né, a arrecadação per capita por pessoa, né, quanto se arrecada no Brasil, 4 mil, se compararmos, por exemplo, com o Reino Unido, 13 mil. Né, então, o Reino Unido tem muito mais dinheiro com uma carga tributária semelhante. Tá? Então, onde é que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o nosso PIB. Aqui não precisamos mexer na carga tributária, mas precisamos aumentar o PIB. E como aumentamos o PIB? Como fazemos para aumentar o PIB? Né? Aqui, para nós termos mais dinheiro, né? Nosso PIB muito baixo, né? Essa é a grande pergunta, né? Se nós olharmos hoje, né, com o dinheiro que a gente tem por habitante, nós poderíamos dizer que o Brasil, né, o governo brasileiro arrecada pouco, por quê? Porque o PIB é baixo, o salário é baixo, né, o imposto 32% sobre pouco é pouco, né. Comparando o valor arrecadado do Brasil, poderíamos dizer, olha, com esse dinheirinho aí, né, até que se faz bastante, né? Até que se faz bastante comparado com os demais, tá? Então arrecadamos pouco, né? Gastamos, poderíamos dizer, né? Até fazemos dizer, não, mas com esse dinheiro, com o SUS que a gente tem, né? Até fazemos milagres, tá? Mas como aumentar o PIB, né? Aqui que eu queria ressaltar, né? Para ressaltar, né, isso que, por exemplo, uma lei Candir, onde nós não cobramos em tributos sobre a exportação de minério bruto de boi em pé, de soja em grão, isso é um problema, isso é uma diminuição do PIB. Né? Então temos que reverter essa política para aumentar o PIB, aumentar a arrecadação e aumentar, né, a sociedade e a economia do país. Tá? E a reforma tributária é a principal maneira, né, de fazer isso. Né? Então, já tiveram aula sobre reforma tributária, só vou dizer que a gente pode, na reforma tributária, seguir um caminho ou seguir outro. Né? Nós poderíamos seguir uma reforma tributária e nos assemelhar ao México, à África, ao Paraguai. Né? Se nós adotarmos um modelo tributário semelhante ao do Paraguai, nós vamos ser semelhantes ao Paraguai. Mas se nós adotarmos um modelo tributário semelhante ao da Alemanha, nós vamos ser semelhantes à Alemanha. Né? Então aqui, né, nós temos um caminho a escolher e essa, né, a escolha de um sistema tributário mais justo, alinhado com a experiência internacional, preservação do Estado Social, equilíbrio federativo, né? Então já foi tratado nessas, né, na reforma, nas propostas da reforma tributária, né,
uma delas é a reforma tributária solidária, né? E ela é importante para gerar crescimento e desenvolvimento. Então, qual é o grande problema da humanidade atual? É a abusiva concentração de renda. Não é um problema da humanidade atual. Se nós olharmos a história, a concentração de renda, o ser humano sempre, o individualismo, o egoísmo, ele leva à concentração de renda, porque renda, dinheiro, riqueza é poder, porque eu decido, né, é meu, eu decido quem produz, o que que eu produzo, né? Então a concentração de renda ela ocorreu nos impérios antigos, ela ocorreu, digamos, na Revolução Francesa, na Revolução Bolchevique, foi uma reação à abusiva concentração de renda. O que faz a concentração de renda? Né? Quantos miseráveis são necessários para produzir um bilionário? Tá? O Dão escreveu um artigo nessa linha. Tá? Então, quanto mais concentração de renda, ela vem associada com a geração de pobreza, de miséria, de desigualdade. Tá? Por quê? Porque a renda é finita, a riqueza é finita, é uma riqueza limitada. Né? Então, quanto mais eu concentro na mão, eu tenho que tirar de um para concentrar tudo na mão de um, eu tenho que tirar dos outros, né? Eu tenho que deixar os outros sem nada. Então, quanto mais eu concentro, né, mais falta para os demais. E essa concentração de renda, né, principalmente a partir dos anos 80, que gera, né, a pobreza gera tensão social, a tensão social gera criminalidade, a criminalidade vai indo, mais tensão, e a tensão acaba em instabilidade social, revoltas e guerra, né, no longo prazo em guerra civil. Né? Então a guerra que acaba normalmente a guerra é um ataque à concentração de renda, à propriedade privada, e ela propicia essa alteração, né, dos atores dominantes, né, numa sociedade e altera nessa geopolítica de concentração abusiva de renda. A Revolução Francesa, né, o rei lá absolutista era quem ainda? Luís XV, Luís XIV, que disse: o Estado sou eu. Né? Então é a concentração de renda e da riqueza toda numa pessoa. E o Brasil temos isso muito presente. Tá? É sempre bom recomendar um livro, Eduardo Moreira, Desigualdade, um livro recente, dá para comprar pelo correio, né? Entrega em casa, fácil leitura, muito fácil leitura. É muito interessante para dar uma visão, né, bem prática. São casos práticos, é bom de ler, né? Recomendo. O caso do Peru, né, extração de ouro do Peru, né, esse livro aqui, caso Yanacocha. Né? Então, o que é? A maior mineradora, né, de ouro, né, e, né, em 2013, no auge da demanda de ouro, no auge do preço do ouro, né, o pessoal fugindo na crise de 2018, de 2008, que não termina nunca, né, o pessoal fugindo dos mercados financeiros e indo para metal, comprando muito ouro, né, e, né, pagar imposto. Na hora de pagar imposto, a mineradora deu prejuízo. Né. Então vejam como, né, essas manipulações de preços, né, fazem com que um bem tão precioso como o ouro, produzido em grande escala, né, vendido a preço de ouro, né, a melhor cotação, né, e não paga nada de imposto porque gerou prejuízo. Tá? Então, como é que funciona isso? Usando, como a gente já falou na outra aula, né, os paraísos fisco-criminais, né, essa engrenagem de sistema financeiro, bancos e países paraísos fisco-criminais que viabilizam, né, essa triangulação, essa manipulação, né, para não pagar, né, imposto em lugar nenhum. Né. Mineração faz pouco, né, se olharmos, né, aqui, né, bom, isso aqui cada um pode ler e vai ver, né, a maioria da população nesses casos, né, mas a maioria da população deseja que as mineradoras saiam do país e que não abram novas explorações. Bom, mas são os atores, né, dominantes? Não. Né? Eles têm legitimidade, têm voz? Não têm. Né? Bom, diagnóstico da OCDE, né? A OCDE, digamos, é meio o clube dos países ricos. Né? Normativas deficientes geram a erosão da base tributária e transferência de lucros. Tem o projeto BEPS, né? Para combater isso. Rendimentos gerados por atividades transnacionais não são tributados ou são subtributados. É consenso de todos os países que as deficiências dos sistemas tributários determinam a necessidade de uma ação firme. Ou seja, né,
Os países que dão as regras do jogo, que mais ou menos estabelecem, né, a política comercial, né, e as regras internacionais, eles estão plenamente cientes, eles sabem, né, mas a questão de mudar, né, é outros 500, né. Por quê? Né? Quem são os beneficiados? Né? Mais ou menos por aí gera a explicação. Né? Então a gente já comentou na outra aula, né? Ou no contexto internacional, os paraísos fiscocriminais, que são a arquitetura central, né? Vendem essa opacidade, essa proteção ao dinheiro ilegal, né? Permitem esse não pagamento de imposto pelas grandes corporações, como é o caso que a gente acabou de ver, né? Da exportação do ferro brasileiro, que usa essa estrutura na Suíça, né? Para não pagar imposto no Brasil, né? E diminuir o PIB brasileiro. Tá? Somente citando, né, novamente, os paraísos fisco-criminais, lá em 2008, na OCDE, na reunião dos presidentes, né, dos 20 e do G20, né, era consenso, e o presidente francês dizia que tem que explodir os paraísos fiscais com dinamite. Né. No entanto, né, tanto Sarkozy como o presidente da França e os seus sucessores não fizeram nada semelhante, né, e os paraísos fisco-criminais continuam prósperos, reluzentes e muito lucrativos. A falta da transparência, já comentei na outra aula, só para destacar, né, esse caso da Starbucks aqui, que eu acho que é muito interessante. Ela vendia aos acionistas panoramas de prosperidade e lucro, né, e ao mesmo tempo apresentava, né, no balanço publicado prejuízo para não pagar o imposto, né, gerou esses protestos. Vejam, por exemplo, né, que, né, os balanços, né, as comissões de valores imobiliários, as bolsas, obrigam ao pagamento, mas as empresas não podem divulgar, né, o Bolsa Empresa, né, os benefícios fiscais que eles recebem e as renúncias por parte do Estado. Né? Agora, os balanços publicam. Né? Ou seja, esse sigilo fiscal não se presta, ele na verdade não protege uma privacidade. Né? Ele é o que viabiliza que não haja controle social, né, e viabiliza essa subfaturação e esse baixo pagamento de impostos que está gerando esses déficits fiscais em praticamente todos os países ocidentais. Então aqui, né, esse índice publicado pela Tax Justice Network, né, onde os principais paraísos, os países paraísos fiscais usados pelas grandes corporações para não pagar impostos, e nesse caso aqui, no que nós acabamos de ver, da mineração brasileira, né, do não pagamento dos impostos, né, dos prejuízos causados ao Brasil, à sociedade brasileira, né, como um todo, quem propicia, né, ó, tá aqui no quinto lugar a Suíça, né? Então, no caso da mineração brasileira, a Suíça que é usada, né, para propiciar, para viabilizar que as mineradoras brasileiras, principalmente a Vale como uma delas, né, a principal, deixe de recolher, deixe de contribuir, de pagar a sua parcela na sociedade, no clube, né, brasileiro em termos de imposto. Então, voltando àquela questão, só para reforçar, pagamos muito imposto, né? Pagamos muito imposto? Quem paga muito imposto? Todos, né? Bom, depende de quem for, né? Aí pode ser, né? Então, aqui, né? Quanto mais pobre, mais imposto paga. Quanto mais rico, menos imposto paga, né? Então, alguns pagam pouco, né? E o exemplo da mineração está aí, né? Para comprovar. Tá? Então, a experiência de mineração gera riqueza, né? Ouro das Minas Gerais, né? Tivemos 300 anos de ouro extraído das Minas Gerais. Qual é a riqueza que ficou em Minas? Qual é a riqueza que ficou no Brasil? Continuamos pobres, continuamos com nossas dificuldades. Né? Minas é um dos estados de maior dívida. Né? Então, onde é que está a riqueza gerada por 300 anos de extração de ouro de Minas Gerais? E a extração de ferro de Minas Gerais, do nióbio? A extração do ferro do Pará. Quantos anos faz que se tira milhares de toneladas de ferro do Pará? E o que está gerando de riqueza no Pará? No Brasil? Talvez, né, até seja uma riqueza negativa. Estamos pagando pela estrada de ferro, para manter a estrada de ferro, para o porto, para manter o porto e, né, não recebemos um centavo, né, ou meia dúzia de centavos de imposto pelo ferro produzido no Pará. Né? Exemplo do petróleo no Oriente Médio,
né? Deveria ser os países mais ricos do mundo, né? 50 anos de produção de petróleo. Os minerais da África, o exemplo do Peru, né, do ouro, né? No caso do estudo, a exportação de ferro brasileiro gerou riqueza sim, né? Ou seja, a mineração gera riqueza, gera muita riqueza, né? Só que o resultado positivo foi parar na Suíça, né? Não gerou riqueza no Brasil. O ouro de Minas Gerais gerou riqueza onde? Portugal. Portugal passava direto para a Inglaterra, né? Período né, que Inglaterra controlava os mares, né? Os piratas, né? Os navios piratas, na verdade, eram navios da coroa inglesa, a serviço da coroa inglesa, né? Eles assaltavam os navios portugueses e espanhóis e levavam o produto do furto direto para a Inglaterra, onde eram pagos, né? Recompensados, né? Muito bem, então já vimos uma experiência nacional, algumas coisas internacionais. Agora chegamos então no Rio Grande do Sul, experiência de mineração no Rio Grande do Sul, projeto Mina Guaíba. Para conhecermos, né, tem um projeto de mega mineração no Guaíba, né? Aqui a descrição está nesse site ali, coloco o link ali embaixo, né? É um projeto de mina a céu aberto, né, de 4.000 hectares, município de Eldorado e Charqueadas, tá, para trazer à tona 166 milhões de toneladas de carvão mineral, para uso em gasificação, termoelétricas a carvão e mesmo no polo carboquímico, tá, pela empresa Copelme de Mineração. A empresa Copelme de Mineração é uma empresa que já está em Charqueadas, né, que tem as Minas do Leão também. Faz mais de 30 anos que extrai carvão, né? E diria assim, todo mundo conhece, né? É de conhecimento público, estou sendo irônico, tá? Né, os benefícios, né, que a mineração do carvão já tem trazido nessas décadas aí, né, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, olhando experiências históricas, como as de Minas, o ouro, o ferro, né, e outras que temos tanto no Brasil como na África, né, que no Peru, as experiências não têm sido boas, mas aqui se vende, né, se vende novamente um mega projeto de benefícios e riquezas para o Rio Grande do Sul, empregos, impostos, etc. Tá? Onde é que fica o projeto? Né? Aqui nós temos então a Porto Alegre, né? Aqui está o centro de Porto Alegre, né? Está aqui. Aqui o Lago Guaíba, né? Os rios, Rio Jacuí, né? O Delta do Jacuí, a ponte aqui que vai para a Zona Sul, né? Canoas, Porto Alegre. E aqui do outro lado está Eldorado do Sul, né? Então Porto Alegre atravessa o Guaíba, outro lado aqui está Eldorado, aqui está Guaíba, tá? Então ficaria onde, né? Aqui de Eldorado, né? Do lado aqui do Rio Jacuí, né? Aqui seria Charqueadas e Eldorado. Então pegaria aqui entre, né, esses dois municípios, Charqueadas e Eldorado do Sul, muito próximo de toda essa zona aqui mega habitada, né? Aqui temos mais aproximadamente 2 milhões de habitantes, né? Então, o efeito dessa mega mineração de cair no lago aqui, né, é um risco ambiental grande. Alguma informação sobre a extração de carvão mineral, né? Pegando aqui dados abertos da Receita Federal, Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica 2013, tá? Lembrando, né, exportação não paga, né? Permanece o que permanece, né? Imposto de renda, né, e contribuição sobre o lucro. Tá? Os dados abertos da Receita Federal, aqui, né, são dados abertos da Receita Federal. Receita líquida, né, em 2013, 1 bilhão 412 milhões 485 mil, 1 bilhão e meio, né? Lucro operacional bruto, né, 378 milhões, e 1 bilhão e meio, 378 dá 26%, né, da receita líquida, né, é lucro, né, receita líquida já é o, né, bom, após contabilizar as despesas, né, o lucro operacional ficou negativo, 949 mil, né? O lucro líquido do período de apuração, então, o setor de extração de carvão mineral 2013 no Brasil, em dados abertos da Receita Federal,
Lucro líquido do período de apuração negativo em 18 milhões. Né? Então, se nós olharmos que a exportação não paga impostos, né? Não paga impostos de consumo, paga imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro, né? Então, com uma renda negativa, um lucro negativo, paga zero. Né? Só que a infraestrutura pública que tem que ser mantida para uma mineração, imaginemos aqui uma mineração dessa, em termos de estradas, né? Digamos aí, talvez centenas de caminhões diariamente, né, circulando pelo asfalto para chegar, né, tem que ver qual é o porto, se vai sair por Guaíba ou se vai sair pelo outro lado, né, mas tem que ter estrada, acesso, trevo, água, manutenção. Depois tem toda a infraestrutura de atendimento do SUS, né, dos empregados, essa demanda, creches, ou seja, a demanda de serviços públicos que isso gera para um pagamento, né, para uma situação, aqui está a situação de 2013. Né? Então, benefícios da mineração, aí a gente pode ter dados para se fazer uma ideia. Teve uma audiência pública sobre esse projeto de mega mineração, né? Foi criada uma lei estadual 15.047 em 2017, uma audiência pública no ano passado, inclusive, né? Eu falei em nome do Instituto de Justiça Fiscal, né, sobre os impostos da mineração, a convite do Ministério Público, e, né, nos revelaram, eu não conhecia, pelo menos lá tomei conhecimento nessa audiência pública, né, nesse protocolo de intenções que o Estado, né, do Rio Grande do Sul já assinou com a Copelme, né, para a implantação dessa mega mineração aí em Guaíba e Eldorado. Tá? Aqui, lendo esse protocolo de intenções, vocês vão ver aqui que estão previstas as exclusões do pagamento de tudo que é imposto que você possa se imaginar. Tanto na compra, compra tudo isento e diferido, sem pagamento, como na saída. Ou seja, não paga nada de imposto. Né? Nesse protocolo de intenções, quem quiser pode ler. É bom tomar conhecimento desse projeto. Tem mobilizações contra, tentando evitar essa mineração. E pelo que deu para ver na audiência pública, a falta de debate dos impostos, né, ela é muito grande. Então tem demandas, quem dos alunos aí se interessar, né, pode pegar a lei, pegar um pouco o imposto estadual, federal, tem esses estudos já prontos, né? E volta e meia tem demanda de informação. Fale sobre os impostos da mineração, fale sobre, né? Então deixo a dica aí para quem se interessar. Tem projetos nessa área da mineração. Realmente é um assunto que precisa ser debatido. Tem informação que é de desconhecimento, então tem um trabalho aqui para ser feito de transparência, né, e de educação, né, de divulgação das informações relativas à mineração, né, tanto no Rio Grande do Sul como no país. Bom, mineração brasileira, riqueza. Né, gera riqueza, mineração é riqueza? Óbvio, é riqueza. Né, riqueza para quem? Né, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para a sociedade brasileira, para a Suíça, né? Tributos, para quem? Onde paga imposto? Né? É bom para quem? No caso do ferro, nós já vimos, né, que a produção de ferro brasileira ela é boa, né, para a Suíça. Né? Ela gera PIB, né, na Suíça, gera riqueza na Suíça, sendo que nem 1 grama de ferro vai para a Suíça. Né? Mesmo assim, gera uma montanha de dinheiro lá. Necessário para quem? Né? Precisamos nós extrair o carvão? Precisamos nós extrair o ferro? Não, ele é necessário para a Europa, para construir prédios. Tá, para os Estados Unidos. Quem é o grande consumidor? A China. Né? Por quê? Porque é a fábrica. Né? A fábrica que produz os produtos para serem consumidos, né? Na nossa geopolítica mundial. Né? A Ásia. Né? Então, quem quer? Né? E por que quer? Aqui, quem são os atores aqui envolvidos, né? Dentro de uma análise de política pública? Né?
A Suíça quer, né? Mantém um benefício, mas não é o maior. Quem mais quer, né? Principalmente quem precisa, né? Quem precisa, se não tiver mais o ferro, né? Onde vamos parar, né? Então, né, por aí. E lembrar, né, que os impostos são uma espécie de mensalidade de um clube, né? Então, as mineradoras, a mineração, ela faz parte do processo do clube Sociedade Gaúcha, do clube Sociedade Brasileira, né? Se sair o projeto de mega mineração, ele vai fazer parte do clube, né, região metropolitana de Porto Alegre, né? Quanto vai pagar de imposto, né? Tanto para a demanda de serviços públicos que eles vão usar, como para uma eventualidade de um desastre, como foi o desastre da Vale, né, em Minas Gerais, né, os dois né, da Vale e da Samarco, né. Então, né, no caso dos projetos de mineração, que nem esse, né, eles querem ser sócios do clube, em Eldorado, em Charqueadas, né, na região metropolitana de Porto Alegre, e não pagar a mensalidade, impostos. Com essa tributação, com essa proposta de tributação, quer dizer, vamos receber um sócio novo na região metropolitana de Porto Alegre, né, pagando quanto? Essa é a pergunta. Quanto vai pagar de impostos? Né? Essa é a principal questão a ser muito mais do que a discussão do risco ambiental, né? Claro que o risco ambiental é importante e atualmente cada vez mais importante, né? Mas a mensalidade que esse sócio vai pagar, né, para fazer parte do clube, né, é uma discussão que normalmente, principalmente os benefícios, os incentivos, os gastos tributários, né, eles ficam depois ditos como sigilosos, né? Aquilo já conversamos. Né? Então, as experiências de mineração geraram riqueza e desenvolvimento, né? Se olharmos Minas Gerais, ouro, né? Ferro, séculos de exploração e que temos um dos estados mais endividados do país, né? Juntamente com o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, grande produtor de petróleo, Minas, grande produtor de minério, Rio Grande do Sul, grande produtor de agropecuários. Né? Lei Candir não paga imposto, a sociedade local, o estado local tem que arcar com os custos sociais, mesmo, né, para a geração e exportação desses bens, né? E por isso, né, temos uma redução do PIB. Né? Se for para explorar minério, que seja para gerar riqueza no Brasil. Né? Então, a renda da extração mineral, ela deveria, né, deve ter papel crucial nos investimentos para que o país dê um salto de qualidade na educação, na qualificação profissional, na pesquisa científica e na cadeia produtiva. Poderia dizer assim, tá, mas nenhum país conseguiu, né, tirar benefícios dos minerais? Não teve, né? Se nós olharmos a extração do carvão na Alemanha, na Europa, né, mas todos eles, né, eles tributavam, né, na exportação. Se exportava bruto era tributado, só o industrializado que não. E vejam, por exemplo, a exploração do petróleo lá na Noruega, Finlândia, Noruega principalmente. Então a gente chega ao, digamos assim, qual seria o adjetivo? Insensatez ou a falta de lógica de privatizar, né, nossas empresas públicas de petróleo para vendê-las para uma entidade pública norueguesa, por exemplo. Né? Vendemos o pré-sal, entregamos o pré-sal porque tem que privatizar. E entregamos o quê? Para uma empresa pública. Né? Vendemos a CRT das telecomunicações para quem? Para uma empresa pública espanhola. Né? E por aí vai. Né? Claro que, né, o movimento mundial, né, esse movimento neoliberal iniciado pela Inglaterra e companhia, ele foi se expandindo, né, e está meio como uma predominância, mas em crise constante desde 2008 principalmente. Então a experiência do passado nos indica o caminho para o futuro, né? São as tendências, né? A tendência, a probabilidade, né? Então, a experiência de ouro das Minas Gerais é um exemplo a ser evitado. Olha, se é para extrair ouro e ficar com daquele jeito, então é melhor nem extrair ouro, né? Pega outros estados que não extraíram ouro e são tão ricos ou mais, inclusive, né? Mesmo sem extrair ouro. A experiência da extração e exportação de ferro brasileiro é um exemplo a ser evitado. Né? Faz décadas que estamos tirando milhares de toneladas de ferro do Pará e benefício, né? Além do custo de construir essas estradas para estrada de ferro, porto, etc. A experiência da extração e exportação de ouro no Peru, né, é um exemplo a ser evitado, óbvio, né? Só olhar 2013,
empresa declarando prejuízo com um boom, né, um recorde de extração, exploração, sem pagar um centavo de imposto, né? Ou seja, se agirmos da mesma maneira como agimos no passado, os resultados hoje tendem a ser os mesmos de ontem. Ou seja, se uma pessoa que não sabe nadar está na beira de um rio e vê, pula um que não sabe nadar, se afoga. Pula dois, pulam três, né? Pula o quinto que não sabe nadar, se afoga. Diz, não, eu não. Eu não sei nadar, mas comigo não vai acontecer. Eu não vou me afogar, né? Então, mais ou menos assim, né, que às vezes a humanidade age, né? Então, as experiências de extração, se continuarmos agindo da mesma maneira que agimos, né, até agora, né, o resultado vai ser o mesmo amanhã. Então, pessoal, né, muito obrigado. É isso aí. Eu acho que eu falei demais. Não, não falei demais, na verdade. A aula seria uma manhã inteira. Às vezes eu procuro apressar, mas falei bastante. Talvez tenha falado demais no sentido de que a aula poderia ser mais curta, né? Espero não os ter cansado, espero que a informação seja útil. Para os que não acharem, eu peço desculpas, e para os que acharem que foi bom, eu agradeço. Um abraço a todos.